Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, tá? Em que nós estamos falando sobre 7 ferramentas para criar filhos emocionalmente inteligentes. Nos vídeos anteriores, 3 vídeos anteriores, a gente já falou sobre autocontrole, a gente falou sobre obediência e a paciência. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre autoconfiança. Tá? Eu fico muito feliz que você já tenha se inscrito aqui no canal. Para você que não é inscrito ainda, se inscreve, tá? Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. E meu agradecimento especial a você que já faz parte desse time, né? Que está buscando aprender, reeducar, buscando melhorar a cada dia dentro da palavra de Deus e o que Ele nos orienta, tá bom? Então, continue comigo, vamos falar sobre a questão da autoconfiança. Primeira coisa que eu queria perguntar para ti é, você confia que o seu filho ele tem capacidade de aprender aquilo que você ensina para ele? Pense um pouco e responda. Se a resposta for sim, você está realmente pensando como deve ser, né? Você tem um pensamento que você precisa acreditar, você enquanto pessoa adulta, você enquanto responsável por essa criança, você tem que confiar e acreditar no potencial que sua criança, que seu filho tem dentro de casa. Se você não pensa dessa forma, você ainda não acredita que ele pode, absorver, o que ele pode aprender, aquilo que você ensina, você precisa começar a rever alguns conceitos e começar a viver realmente e despertar essa autoconfiança em si, em você, e começar também a estimular a autoconfiança no seu filho, a passo que você vai dando a credibilidade, um valor, uma confiança naquilo que ele vai executar, naquilo que ele vai fazer, você se torna alguém que acredita nele. E o passo muito importante para você executar essa ferramenta é você vai ter que mostrar para o seu filho que você acredita nele, tá? Ele vai ser alguém no futuro, uma adolescente, um adulto que tem autoconfiança, baseado no que você vai demonstrar desde do aprendizado dele enquanto criança, em todas as fases da vida. Como é que a gente pode citar exemplos e como eu posso estimular a confiança no meu filho? A questão da busca pela independência. Quando o seu filho ele quer executar e quer fazer algo, você precisa deixá-lo fazer e precisa dizer que ele consegue, que ele pode tentar, que ele faça mais uma vez, que vai dar certo, que a mamãe está ali do lado para lhe ajudar, a mamãe ou o pai. Então é dessa forma, é nesse diálogo, é com essa conversa, com essa fala, que você vai passar essa confiança para o seu filho e ele, vai ser alguém que tenha autoconfiança. Seja em ações básicas, como desde calçar um sapato, uma sandália, então me dá logo, tá? Pode deixar aqui que eu calço, você não sabe. Então essa fala de você não sabe, ela é uma fala negativa, ela é uma fala que gera no cérebro do seu filho um pensamento negativo e ele não vai ser alguém autoconfiante, então ele não vai pegar o próprio calçado, ele não vai calçar porque ele vai achar que não sabe que é a mamãe que vai vir calçar, tá? Então é dentro dessa visão. Seja entre outros exemplos, como, por exemplo, vou ajudar nas compras, então vai pegar uma sacola. Não, filho, não pode porque tem um vidro, porque vai quebrar o vidro de azeitona. Então, assim, os pais, eles têm um autocuidado, isso é natural. Então, eu vou pra cozinha, não, que vai sujar tudo. E acaba que esse autocuidado, esse medo de vai quebrar alguma coisa, não faz isso vai gerar no seu filho também um receio e vai fazer com que ele não desperte a autoconfiança, tá? Porque ele vai achar que ele não é capaz de executar aquilo, de fazer aquilo. Tá? Então, como ele vai vencer os desafios, como ele vai crescer, como ele vai amadurecer, como ele vai aprender se você não deixa ele ter experiência. O aprendizado, ele vem com base na experiência. Tem muitos momentos na nossa vida que a gente escuta alguém dizer isso pra gente. Não, você não vai fazer isso porque você não sabe. Isso é novo, isso é diferente. Então, quando você já tem uma confiança estabelecida e uma força dentro de você, você diz, eu consigo, eu posso, eu vou tentar. Ainda é tudo muito novo.
tá? Então, ela precisa ter a vivência, ela precisa ter experiência para ela adquirir essa confiança. E isso vai começar desde aquilo que você vai passar para ela enquanto adulto, e ela vai adquirindo intrinsecamente, vai fazer parte do eu dela a força, a determinação, a coragem, a vontade de crescer. Existem dois tipos de mentes. A mentalidade humana, ela pode se comportar de duas maneiras. Tem aquela mente fixa e tem a mente que tem um crescimento progressivo, deseja ter um crescimento progressivo. Então, se você tem uma mente fixa, você tem uma mente limitada, você tem uma mente que, eu já alcancei aquilo que eu queria, então você se estagna, você acaba não criando mais propósitos na sua vida, então você para um pouco, desacelera. Então essa é a mente física, tá? Você tem medo daquilo que é novo, você tem medo da descoberta, você tem medo dos riscos. Já no crescimento progressivo, não. É aquela pessoa, é aquela mente que ela tem vontade de acertar, mesmo ela errando várias vezes, ela continua tentando, mesmo tropeçando, ela levanta, ela se ergue, ela começa, tá? Então a criança, ela precisa sentir que ela está inserida em um ambiente que o estimula a ter autoconfiança, a aprender, a errar e deixar que ele se deleite nessas novas experiências sem ter medo do que pode acontecer, sem ter medo da bagunça que vai, né, acontecer na cozinha, sem ter medo do vidro de maionese que pode aliviar, quebrar, seu filho for ajudar nas compras. Então, tire esses medos e se arrisque, porque pode até ser que aconteça isso, porém o seu filho ele vai viver algo e nas próximas vezes ele vai ter mais maturidade para encarar, né? E aí ele vai nascer, vai ter nele essa autoconfiança. Biblicamente, né, durante essas ferramentas, eu sempre estou apresentando versículos bíblicos que falam sobre isso, e eu queria, né, compartilhar, como eu já venho fazendo em Neemias, capítulo 6, versículo 9, que diz assim na sua Bíblia: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se afeituará. Agora, pois, ó Deus, reforça as minhas mãos, né? Esforça as minhas mãos, melhor dizendo. E Neemias era apenas um copeiro do rei, alguém simples, alguém que voltou do exílio, né? Em Jerusalém, Deus colocou num propósito de reconstrução dos muros. Você imagina só. E tinham várias palavras contrárias, tinham vários pensamentos contrários, então você não vai conseguir, você é fraco, você não tem capacidade de liderar e executar esse papel. Porém, aqui ele diz, muitos estão colocando pensamentos, palavras contrárias, mas ele se colocou diante de Deus e pediu, Deus, fortalece as minhas mãos, me dá força, me dá ânimo e eu quero conseguir, tá? Então, isso é você ter autoconfiança, é você acreditar no propósito, é você acreditar no que você tem que fazer e realmente você enfrentar. Não importa aquilo que está sendo dito. Quando você já tem um pensamento, né, estabelecido e é um adulto, tá? Você vai trabalhar dessa forma. Quando é uma criança, você vai construir esse pensamento junto com ela, tá? Em Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 6 diz assim, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Então você em todo o tempo, você deve considerar que o tempo é oportuno, é uma oportunidade para fazer algo, é uma oportunidade para desempenhar algo novo, tá? Então você deve sempre aproveitar, porque você não sabe em que momento aquilo ali vai gerar no futuro algo bom. Então você deve investir pensando que lá na frente você vai ter a colheita e você vai ter os resultados. Última referência dizendo em Salmos, capítulo 18, versículo 29, verso 29, melhor, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. Tá? Então, assim, Deus está o tempo todo conosco, Deus está nos dando a confiança que nós somos pais capazes de educar os nossos filhos para eles lidarem com frustrações, para eles serem inteligentes emocionalmente, mas se nesses pontos eu preciso também me trabalhar enquanto adulto, esse é um momento de você buscar na palavra, de você aprender, você acreditar no seu potencial, não importa quem você é, quão pequeno você seja, quão limitado você seja, Deus ele vai nos capacitando conforme nós nos deixamos ser usados, ser moldados, ser de que Deus está fazendo por você, Deus está
está fazendo pela sua casa, pelos seus filhos. Eu profetizo uma autoconfiança na sua vida, tá dentro de você, porque isso gera uma força, isso gera uma confiança em Deus. E isso vai gerar também no seu filho uma autoconfiança, porque se você vai ser confiante, você confia em si, você vai passar isso para o seu filho também. E eu acredito muito, eu acredito que fielmente você vai aplicar essa ferramenta e vai dar muito certo, tá? Então, existem a diferença entre o incentivo e a ausência do incentivo. Então, minha dica para você é continue incentivando sempre, continue estimulando sempre, tá? Ela vai gerar confiança, então isso é muito importante, e é a capacidade realmente que ele, né, quando você passa a confiança, ele tem a certeza que ele é capaz e que ele consegue. Então ele vai ganhando mais autonomia e ele vai se tornar realmente uma pessoa autoconfiante. Então que Deus lhe abençoe, tá? Foi mais um vídeo aí dessa nossa série, tá? Autoconfiança. Eu espero muito que o poder de Deus ele se aperfeiçoe dentro da sua vida como pais e você também, né, que está me escutando como ser humano. Obrigada.